Nós vamos falar mais ou menos 1h15 sobre as causas dos tombamentos, né? Então, nós sabemos, os meus números são bastante parecidos com os números da BRF, com algumas diferenças que nós vamos tratar, tá certo? Então, o risco número 1 no transporte rodoviário de cargas é sempre o tombamento. Tombamento é um dos acidentes mais frequentes e que traz consequências mais graves. Na minha estatística, tombamento é 90% solitário. E 90% dos tombamentos não tem terceiro envolvido. Na minha estatística, 60% dos tombamentos são em curvas, trevo, alça de acesso, retorno e rotatória. E 40% são em retas. O da BRF está um pouquinho invertido, nós já vamos falar quais são as causas sobre isso. Então, em ciência, entender como é que ocorre um fenômeno é ter capacidade de predizê-lo. Se você não entende o fenômeno, se o motorista não entende por que o caminhão tomba, ele acha que é obra do acaso, levou azar, perdeu o controle, a carga deitou, nada disso é verdade. O tombamento tem causa simples e nós vamos tratar delas daqui a pouco, tá certo? Então, você entender por que um caminhão tomba é fundamental para conseguir evitá-lo. Muito bem, então quase 90% dos tombamentos que eu acompanho são acidentes solitários, não tem segundo veículo. Por isso eu digo que 90% dos tombamentos, praticamente, o número de vocês está em 80 e poucos por cento, são acidentes totalmente evitáveis, porque só houve o erro de um motorista. Não houve um somatório de fatores, só tem um fator que gerou o tombamento. Ele responde por quase 50%, 45% para ser mais exato, dos acidentes cuja vítima fatal é o condutor do caminhão, são tombamentos. Tombamentos são responsáveis por quase metade dos óbitos de motorista de caminhão, embora seja um acidente solitário. Então, percebo que o tombamento para a esquerda é sempre o acidente mais perigoso. Vejo na foto como o guarda-reio ou a mureta de concreto, a defensa, entra dentro da cabine e fatalmente vai atingir o condutor. Mesmo de cinto de segurança, você condutor, observe o que eu vou falar. Obviamente você vai estar dirigindo de cinto, mas mesmo com o cinto você vai sofrer lesões, porque no tombamento você vai escorregar lateralmente dentro do cinto e vai de encontro com a pista ou de encontro com o guarda-reio, como vocês estão vendo nessa foto. O tombamento para o lado direito, com o cinto, o pescoço pode sofrer lesão porque a cabeça dá uma chicoteada e sofre lesão no pescoço. Mas o tombamento para a esquerda é sempre o tombamento de maior risco, porque você vai deitar em cima de um guarda-reio, de uma defensa, de uma pedra e vai atingir o condutor. Do mesmo jeito que um acidente frequente, um acidente fácil de evitar. Nós temos operações mais complexas que a dos senhores, operações com tritrens, que são conjuntos que tomam com muito mais facilidade que o conjunto dos senhores e que passam durante 12 meses 500 conjuntos sem nenhum tombamento. Porque nós precisamos fazer gestão de alguns itens que eu vou falar para os senhores. Então, tombamento para o lado esquerdo, mesmo com cinto, haverá ferimentos no condutor. E por que o caminhão tomba fácil? A diferença fundamental é a seguinte: quando você exagera na velocidade com o seu automóvel numa pista, o automóvel avisa você que você errou na velocidade cantando os pneus. Você nunca vai ouvir um caminhão carregado cantar os pneus. O automóvel canta os pneus, depois derrapa, vence o atrito do asfalto. Se encontrar um meio-fio, uma canaleta, um buraco, ele tomba. Mas o automóvel derrapa antes de tombar. Mas o caminhão é o inverso, ele tomba antes de derrapar. Vocês nunca vão ver um caminhão carregado derrapar numa curva. Ele vai avisar o motorista que o motorista errou na velocidade, tombando. É por isso que é um acidente frequente. Uma vez que o motorista erre na velocidade antes de entrar na curva, não tem como reverter o processo mais. É um processo de transferência de peso. Dependendo da velocidade que você entra na curva, o peso é transferido do lado de dentro da curva para o lado de fora da curva. Essa transferência no asfalto é causada pela velocidade. Na rodovia rural é causado pela inclinação da rodovia. Nós já vamos tratar da rodovia rural também. Então, dependendo da velocidade que quando você entra numa curva, aparece uma tal força G, que aparece muito na Fórmula 1, que na verdade é uma aceleração chamada aceleração lateral. Ela é a função da velocidade e do raio da curva. Quanto maior a velocidade, quanto menor o raio, maior a aceleração lateral,
mais fácil é de tombar o caminhão. Então, nas curvas, o peso é transferido do lado de dentro da curva para o lado de fora da curva, em função dessa aceleração lateral ou força G. O que causa a força G? Excesso de velocidade gera força G excessiva. A força G excessiva transfere peso do lado de dentro, levanta os pneus da carreta, depois a tração do cavalo, por último o eixo dianteiro do caminhão. É sempre um acidente traseiro. No bitrem tomba a carreta traseira primeiro. No cavalo e carreta tomba a carreta primeiro, depois a tração do cavalo, por último o eixo dianteiro. É considerado irreversível, não volta mais, quando levanta a tração do cavalo. Então, notem atrás desse caminhão vermelho, vem o caminhão branco, e observem no detalhe como os pneus da carreta já não encostam no asfalto. Atrás desse vermelho, pode ser que tenha um pouquinho de delay, mas dá para vocês verem que, olha como o pneu da carreta está no ar. Essa carreta não tem defeito, essa carreta é nova. Por que o pneu está no ar? Porque o motorista exagerou em 5 km na velocidade, foi suficiente para levantar o pneu da carreta. Por que não tombou? Porque não levantou a tração do cavalo. Se eu levantar a tração do cavalo, ele vai iniciar o processo e vai se tornar irreversível. Ou seja, é um movimento que o motorista não percebe. Ele fica com muita autoconfiança nas curvas. Um dia ele faz a 50, no dia ele faz 55, no dia ele faz 57, no dia que ele faz a 59, ele vai tombar. Por quê? Porque o pneu da carreta já está levantando e só não tombou porque não levantou a tração do caminhão trator. Por isso que quando a Rubem, gente... Oi, pode fazer pergunta ou faz as perguntas no finais? pode falar. Rubem, no caso da reta, como é que fica? Que tem Então, muito tombamento de reta. isso, nós já vamos falar. O caso da reta é a manobra brusca, que eu já vou tratar dela, ok? Ok, Então, obrigado. valeu. Numa curva, quando você passa numa curva fechada, você motorista, e só olha uma marca de pneu travado do lado de dentro da curva, o motorista leigo, o motorista de automóvel, passa aí e pensa, nossa, passou um caminhão aí, só tinha freio do lado direito. Não é que só tinha só freio do lado direito. Somente o lado direito travou, porque todo o peso transferiu do lado direito para o lado esquerdo, ou seja, do lado de dentro da curva para o lado de fora da curva. Ele se assustou, pisou no freio. O lado que está sem peso nenhum trava. O lado que está com o dobro do peso não trava, porque o pneu está com muito peso. Esse é chamado limiar de tombamento. Qual é o próximo passo? Levantar o pneu da carreta, que nem a gente viu naquele vídeo. Depois vai levantar a tração do cavalo, por último, o eixo dianteiro. Então, note nesse vídeo de uma carroceria aberta, um quase tombamento, um acidente que seria bastante grave, porque ele tombaria em cima desse automóvel, como vai levantar o eixo da carreta e ela retorna sem que tombe, porque não levantou a tração do cavalo. Qual é a causa disso? Erro na velocidade. Quanto de erro? 5 km a mais. 5 km a mais é possível de provocar o levantamento do pneu da carreta. Observem como o chassi torce e não puxa o cavalo. Se fosse uma carreta tanque, não torce, o tanque não torce, ele imediatamente puxa a quinta roda e tomba o conjunto. Então note nesse outro vídeo uma graneleira, né, com um cavalo bitruque. Acidente em baixa velocidade. Observe neste vídeo, vai passar um furgão branco aqui, agora do lado esquerdo. Ele está com excesso de velocidade, ó, corrigiu a direção. Vai levantar o pneu da carreta, tração do cavalo, por último, o eixo dianteiro. Acidente solitário, acidente grave, mas acidente solitário. Ou seja, qual foi a causa? Erro de velocidade. Nós temos que lembrar que a força centrífuga, a aceleração lateral, é função do quadrado da velocidade. A velocidade é o quadrado divididos pelo raio. Significa que um pouquinho a mais de velocidade aumenta muito a força G, aumenta muito a aceleração lateral. Por isso que na rodovia, zerar tombamento significa gestão de velocidade. Se você não tiver uma gestão muito rígida do teu motorista, cedo ou tarde ele vai entrar em tombamento. Nesse outro vídeo, vamos ver se... Deixa eu passar para o próximo aqui. Aí.
Observem nesse transporte de furgão, de container, como mesmo em baixa velocidade, ó, ele está freando, mas mesmo em baixa velocidade, ele vai iniciar o processo de tombamento. Só um pouquinho, eu vou voltar aqui. Eu desliguei minha câmera para reduzir um pouco a transmissão de dados. Então, não tem segundo veículo. Duas carretas frigoríficas. Uma 3, 4 quilômetros a mais que outra. Vai levantar o pneu da carreta. Opa. Então, gestão de velocidade. Quais são os pontos críticos para tombamento? Esse é um trevo lá em São Paulo, Avenida do Estado, tombamento a 60 km por hora. Quais são os pontos críticos? Alça de acesso, retorno, rotatória, curva e manobras fechadas. E manobras rápidas na direção, na reta. Então, alça de acesso, trevo, retorno, rotatória, curva fechada. E o segundo causador, manobra rápida na reta. Manobra rápida de desvio rápido. Pisa no acostamento e volta muito rápido para a pista. Se voltar para a pista na mesma velocidade que o veículo saiu, o tombamento torna-se inevitável. Nós temos que treinar nossos motoristas. Teve que desviar para o acostamento para evitar uma colisão frontal. É obrigatório tirar o pé do acelerador. Se voltar na mesma velocidade, sempre vai tombar. Especialmente quem tem motorista monitor tem que treinar o motorista. Ele tem que pisar no acostamento durante a aula só com o cavalo mecânico e ver se ele vai tirar o pé do acelerador ou se ele simplesmente vai cair no acostamento e voltar para a faixa na mesma velocidade. Se fizer essa manobra na mesma velocidade, então a causa excessiva no asfalto é basicamente erro de velocidade. Nas curvas, trevo de acesso, retorno e rotatória ou manobra brusca na reta. Aqui um tombamento de ração no asfalto, nós já vamos entender por que esse caminhão tomba com bastante facilidade. Então note que, em resumo, quando você entra numa curva, aparece uma força G, uma aceleração lateral. Essa força transfere o peso do lado de dentro para o lado de fora da curva. Vai levantar a carreta, vai se inclinar a carreta. Pode estourar o pneu. E o tombamento vai acontecer. Ou seja, vejam que o pneu estourou, mas como consequência do tombamento. Notem que todos os tombamentos que eu estou mostrando aqui são todos solitários. Tombamentos solitários. Outro ponto crítico, então, é a rotatória. Por que a rotatória é crítica para qualquer caminhão? Porque faz a pior manobra que um caminhão pode realizar. A manobra em S. Puxa o volante para a direita para entrar na rotatória. Neste momento, a carreta inclina para o lado de dentro da rotatória. O feixe de mola faz ela voltar. Na hora que a carreta está inclinada para o lado de fora da rotatória, nesse ponto que eu estou com a seta, você puxa o volante para a esquerda. Então, há uma inversão de movimento. Puxa o volante para a direita, a carreta se inclina para o lado esquerdo, para dentro da rotatória. O feixe de mola faz ela voltar, passa do ponto. Quando ela passou do ponto, você está exatamente no local que você vai puxar o volante para o lado contrário. Por isso que o segredo para zerarmos tombamento em rotatória é obedecer a placa de pare. Por incrível que pareça. Você tem que monitorar no teu sistema, na tua telemetria, se o cara não faz aquele costume que o motorista de automóvel faz, não tem ninguém na rotatória, só vou reduzir a velocidade. O motorista de caminhão não pode fazer isso. Porque se ele entrar 10, 15 km por hora na rotatória, em função dessa inversão de movimento, primeiro para a direita, depois para a esquerda, vai provocar o tombamento. Qual é o segredo? Exigir que o motorista pare, e nós podemos identificar isso pela telemetria ou pelo disco do tacógrafo. Ele tem que zerar a velocidade na placa de pare. Aliás, isso é infração de trânsito. A placa de pare significa pare sempre, não quer dizer pare quando tem alguém na rotatória, quando não tem alguém, você só diminui a velocidade. A placa de pare significa pare sempre, tá certo? Então, uma regra simples para nós zerarmos tombamento é não siga as placas. Isso mesmo, quem falou que placa de velocidade vale para o transporte rodoviário de carga quando o caminhão está carregado? Nos Estados Unidos, as placas são diferentes.
nas rampas, né, nas saídas, nos acessos, 40 milhas por hora, caminhões 35 milhas. E já desenho um caminhão tombando aqui, pelo risco. 5 milhas a menos, dá mais ou menos quase 9 km por hora. Vamos arredondar. Caminhão simples. Cavalo e carreta. Se a placa é 60, vai entrar 50. Se a placa é 40, vai entrar 30. Se a placa é 20, vai entrar 10. No CVC, bitrem, rodotrem, vai entrar 20 a menos. Se a placa é 60, vai entrar 40. Se a placa é 40, vai entrar 20 e assim por diante. Isso está comprovado. As placas de velocidade têm coeficiente de segurança negativo para alguns veículos carregados. Ou seja, se o seu caminhão obedecer a placa, em muitos casos ele vai entrar em tombamento, especialmente nas alças de acesso. Não é para seguir a placa, é para andar abaixo da placa. Outro ponto crítico que nós encontramos são sequências de curvas. Toda vez que você encontrar uma sequência de curva em forma de S, o seu motorista tem que reduzir um pouco mais a velocidade. Porque do mesmo modo que acontece na rotatória, também aqui acontece. Você puxa o volante para a esquerda, a carreta inclina para o lado direito, o feixe de mola faz ela voltar e você descendo. Quando a carreta passou do ponto, está inclinado para o lado esquerdo, você está bem no pontinho de puxar o volante para a direita. Aí pega a sua carreta inclinada para a esquerda e você puxa o volante para a direita. Qual é a solução? Reduzir a velocidade para que o movimento da carreta não entre em fase com o movimento do volante. O que é entrar em fase? Pega a carreta inclinada para a direita, você vira para a esquerda. Ou pega a carreta inclinada para a esquerda e você vira para a direita, vai entrar em tombamento. Então, notem, esse é uma típica sequência de curva em forma de S. Acontece muito tombamento por causa da inversão do movimento. Então, a inversão do movimento em alças pode ser evidenciada nesse vídeo. Veja como ele puxa o volante para a direita, na hora que ele puxa para a esquerda, o veículo simplesmente inicia o tombamento. E a segunda causa de tombamento, que na minha estatística é 40 por hora, mas na estatística de vocês é mais de 50%, é a manobra brusca em reta. A manobra brusca em reta pode ser causada para tentar evitar um acidente, puxa para a pista contrária ou puxa para acostamento e tenta voltar rápido, ou pode estar sendo causada por distração, ou seja, com sonolência ou lendo mensagem no WhatsApp, o veículo deriva para a direita, cai no acostamento. Qual é a reação automática? Puxar o volante. Puxou o volante, vai tombar mesmo. Veja nesse vídeo, um caminhão branco, puxa o volante para a esquerda, depois ele puxa o volante para a direita, e o tombamento torna-se inevitável. Veja que ele foi desviado daquela caminhonete branca, puxou para a esquerda, e quis voltar para a faixa dele, quase caiu em cima dessa SUV preta aqui. Ou seja, o que tombou ele não foi a velocidade, foi a inversão do movimento. Se ele vem reto freando, ele não tomba, mas ele quis voltar para a faixa dele. Quis voltar para a faixa dele, o tombamento torna-se inevitável. Nesse outro vídeo, vejam, o caminhão não pode se distrair com o celular. E segundo, se tiver que fazer um desvio para o acostamento ou para a pista contrária para evitar acidente, mas ele já vai tombar na saída. Mas se tiver acostamento, ele tem uma chance de não tombar. Se ele tirar o pé do acelerador, mesmo que a carreta fique pulando um pouco, ele tem a chance de escapar. Agora, voltar para a pista na mesma velocidade é sempre fatal. Nas rodovias secundárias, que nós não temos acostamento, este é o caso. Ó. Se o motorista se distrair e deixar o conjunto pisar um pouquinho, qualquer ângulo acima de 15 graus já começa a provocar tombamento nos nossos conjuntos. Então, se ele deixar o pneu da carreta pisar fora da pista sem acostamento, já vai tombar na saída, tá certo? Outro tombamento por pisar fora do trecho asfaltado, veja que o acostamento é bem estreito, né? Ele pisou um pouquinho fora, vai provocar o tombamento mesmo. Então, esses são os tombamentos em reta. Manobra brusca. Segundo, deixar o conjunto pisar fora da pista por distração, ou pelo celular, ou porque ele se viu obrigado a puxar o volante para evitar uma colisão, e aí ele tenta voltar de forma mais rápida. Por isso, nós temos que treinar o nosso condutor, que embora ele tenha passado um susto, o coração veio no pescoço, mas ele tem que se controlar, ele tem que tirar o pé do acelerador
reduzir a velocidade para depois voltar numa forma mais lenta. Se voltar na mesma velocidade, vai tombar. O segundo efeito que causa tombamento é o chamado efeito chicote, especialmente em bitrens, rodotrens e Romeu e Julieta também no transporte de ração. É chamado de rearward amplification, amplificação traseira. O motorista chama de efeito chicote. É o aumento do movimento lateral da Julieta ou da carreta traseira comparado com o caminhão trator. Você está a 60 por hora, tem um cachorro morto na pista, você puxa o volante 1 metro. A tua carretinha lá atrás vai puxar 2 metros, 2,5 metros. O caminhão suporta 1 metro de desvio, mas a carreta traseira não suporta 2 metros, 2,5 metros de desvio lateral, e ela vai tombar e provocar o tombamento do conjunto inteiro. Na Julieta pode ser que a boca de lobo, a boneca, o engate gire e não tombe o Romeu, mas no bitrem a quinta roda não tem essa possibilidade, ela vai puxar a unidade dianteira e a unidade dianteira vai puxar o cavalo mecânico, tá certo? Então, esse é o movimento pior que o motorista pode fazer, é a quebra de asa. É a quebra de asa que a gente vê, a atitude criminosa que a gente vê na internet. É a quebra de asa, é esse movimento só que vazio, porque se tivesse carregado ele ia tombar. Em preto, o cavalo mecânico, em azul, a primeira carreta do bitrem, em vermelho, a segunda carreta do bitrem. Esse é um modelamento matemático exatamente de um bitrem tanque. Ou seja, na primeira manobra em S, o movimento lateral aumenta um pouquinho, na segunda perna do S aumenta bastante. E aí essa amplificação traseira faz com que a carreta traseira alcance o seu limiar de tombamento, vai levantar os pneuzinhos dela, ela vai se inclinar, transferir peso, vai tombar e puxar o conjunto inteiro. Note nesse vídeo um acidente real, um conjunto canavieiro, ele vem na pista, entra um automóvel preto, o motorista vai dar aquela desviadinha rápida, puxa para a pista e volta, olha a unidade traseira. O cavalo mecânico está de pé, a primeira carreta está de pé, mas a última carreta deitou e quase acertou o motociclista. Observe com detalhe, a carga quase acertou um motociclista. Eu quero que vocês avaliem que a manobra que o caminhão fez foi uma manobra de não mais de 1 metro. Observem lá, ele puxa para a pista contrária, praticamente meio caminhão. Puxou para a pista contrária, mas o erro dele foi refutado. Ah, mas ele viu a moto, por isso que ele voltou. Ele quase matou o cara da moto. Se fosse uma carga de madeira, por exemplo, ele tinha matado o cara da moto. Ou seja, ele retornar para a pista dele numa velocidade excessiva, chega o tombamento da carreta traseira. Temos também, quando você entra num posto com uma velocidade excessiva, se é um rodotrem transportando milho, veja a carreta traseira. Veja numa manobra de pátio, vejam que ele está a menos de 5 km por hora, mas só o fato, isso é um rodotrem, só o fato dele fechar a curva, esse rodotrem que está entrando dentro de um posto. Observe o que o cara dirigiu um rodotrem achando que está dirigindo um Celta. Olha só, ele faz a curva como se estivesse dirigindo um Gol. Ele vira a curva, observem a carreta traseira, a Julieta traseira. Fique olhando, ele fecha a curva e dá aceleradora. Olha a carreta de trás. Só não causou uma tragédia por muita sorte. Ou seja, você tem que saber que esse conjunto precisa de cuidados especiais. O terceiro risco de gerar tombamento, infelizmente, é quando nós temos serra. Na serra, há o risco do superaquecimento, como nessa imagem da direita, o coeficiente de atrito da lona de freio é reduzida, é o chamado espelhamento do tambor e vitrificação da lona de freio, o caminhão perde a capacidade de reduzir a velocidade, nas últimas curvas da serra, como nessa foto da esquerda, o motorista acaba tombando. Nesse caso aqui, entrou em óbito o motorista nas últimas curvas de uma serra. Qual é o segredo? Não se reduz a velocidade dentro da serra, porque você provoca um aporte de calor desnecessário. O motorista consciente sabe que vai ter que descer a Serra das Araras a 40 por hora, ele não deixa para reduzir de 90 para 40 no primeiro radar. Ele já reduz para 40 lá no topo da serra, engata a marcha reduzida e liga o freio motor. Se a marcha está errada, ele está ganhando velocidade, 40, 45, 50, ele pisa rapidamente no freio e põe uma marcha mais reduzida. Qual é o erro clássico? Corrigir a velocidade frequentemente no pedal de freio. Corrigir a velocidade no pedal de freio gera superaquecimento, fenômeno chamado fading, que é o superaquecimento da lona de freio. Quando ela já começa a chegar queimado,
quem desce serra já passou por essa cena, e aí começa a perder o coeficiente de atrito. Qual é o segredo? Iniciar a descida da serra com a velocidade correta, não deixar para reduzir dentro da serra. Essa é a BR-376, um tombamento a cada 9 dias, nesta curva, chamada Curva da Santa, ou uma curva antes da Curva da Santa. Observem esse caminhão vermelho, a curva nem é tão fechada, mas o que acontece é que é a 10ª curva. Antes dessa curva tem 9 curvas, e o motorista abusa da velocidade, do freio. Olha esse caminhão branco. Qual a chance desse motorista não se machucar? Aonde que ele está raspando ali? Está raspando a cabeça no guarda-reio, está raspando a cabeça na mureta de concreto. Nós temos ainda um probleminha nas alças no Brasil, é que quando elas provocam o chamado superesterçamento, você vai fazendo a alça no finalzinho para ajustar a entrada do caminhão na faixa de rolamento da pista, ele puxa o caminhão para dentro. E o motorista, se descer na velocidade limite, neste ponto passa do limite. Por isso que ele tem que tomar cuidado com a alça de acesso. O ajuste final da alça, muitas vezes faz com que ele puxe o volante para dentro. Puxa o volante para dentro da curva, diminui o raio da curva, aumenta a aceleração lateral, provoca o tombamento. Veja que esse ponto eu fotografei antes desses acidentes. Aqui é o ponto que eu pus a seta amarela, um rodotrem tanque tombou. Todos os acidentes neste ponto, acidentes diferentes, né? Estão vendo aqui que é uma carga seca, ali um rodotrem, aqui um outro tanque, no mesmo ponto da rodovia. O que causa esse tombamento? Superesterçamento no final da alça de acesso. Cuidado com isso. Então, veja que a vista aérea deste ponto, desta rodovia, você observa que o caminhão trator de um conjunto bitrem desse está lá encostado na mureta de concreto, mas a carreta traseira, ela vem muito mais por dentro do que o cavalo mecânico, exatamente como aquele que quase tombou no posto. O cavalo vai lá fora, mas a última carreta do conjunto fecha a curva. Quando fecha a curva para corrigir lá no final, faz entrar em tombamento. Esse é um tombamento real, é um rodotrem, 2019. Vejam o momento que ele vai corrigir a trajetória nesse ponto da rodovia, que eu tirei a foto. Corrigiu a trajetória, olha a carreta traseira lá. E a pista pegou fogo. O que causou isso? Aquele último esterçamento dele. Quarto risco, então, só são 7, é o tombamento nas rodovias rurais. Vimos, então, que o tombamento na rodovia de asfalto é gestão de velocidade. Tombamento em curva, de acesso, trevo e rotatória. Prevenção de tombamento em reta é evitar manobra brusca, ou seja, treinar o motorista para que não faça manobra brusca em S, que é a pior manobra que a gente pode ter para esse conjunto. Mas na rodovia rural a causa normalmente não é velocidade, é pisar no lado inclinado da rodovia. A rodovia rural sem asfalto tem uma lateral chamada ombro da rodovia, que é onde escorre a água da chuva. Isso significa que ela tem uma pequena inclinação. E o caminhão nosso tomba com qualquer inclinação, mesmo que ela seja pequena, ela vai entrar nessa área da via rural, vai inclinar, vai transferir peso para o lado mais baixo e ele vai acabar tombando. Por isso, o conjunto carregado jamais sai do leito central. Ah, mas eu tenho que dar passagem para um automóvel. Se não cabe, não pise na lateral. Estacione, liga o pisca-alerta e saia para negociar com o motorista do automóvel. Vai lá e diga para ele, olha, meu senhor, se eu pisar na lateral da rodovia, eu vou tombar. Tentar passar pela lateral da rodovia é a causa principal. Veja nesse conjunto que eu tirei a foto, uma inclinação perto especialmente da área onde tem coleta de água fluvial, de água da chuva, onde a água da chuva tem uma canaleta, ele afunda um pouquinho mais, 30, 35 centímetros. É o suficiente para o conjunto sozinho entrar em tombamento. O nosso caso do transporte de ração, o formato dele, uma pirâmide invertida ou um João Bobo invertido, ele tomba com muita facilidade. Qualquer inclinação lateral que ele pise, ele vai tombar, porque é como se fosse uma pirâmide invertida. O centro de gravidade dele está lá em cima, mais ou menos a 1,4 m do teto dele. Então, é um conjunto que se o seu condutor for tentar passar num trecho estreito e deixar o veículo pisar na lateral da rodovia rural, ele vai entrar em tombamento. E quando você entra com um conjunto mais longo, Romeu e Julieta, de trem, você tem que lembrar que na curva ele sofre o que a gente chama de superlargura, ou seja, a área que ele ocupa na curva é maior do que na reta, a largura que ele ocupa na curva
vocês estão vendo aqui nessa ilustração em marrom, é maior do que a largura que ele ocupa na reta. E é nesse momento que ele deixa pisar na área inclinada ou sobe no barranco, e aí provoca o tombamento, especialmente na curva para a direita. Porque na curva para a direita, o retrovisor se vira para a cabine do caminhão, o seu motorista fica cego, e aí ele deixa o rodado traseiro da Julieta pisar na área inclinada. Se o rodado traseiro pisar na área inclinada, ou se subir em cima do barranco, fatalmente ela vai tombar. Eu quero que vocês vejam nesse vídeo, esse é o conjunto rodotrem, parece uma foto, mas é um vídeo. Veja que o pneu direito desse caminhão está no meio da faixa, ok? Eu quero que vocês vejam aonde vai passar o pneu traseiro da carreta traseira. Ó, o caminhão está praticamente em cima da faixa esquerda. O pneu direito está no centro da rodovia. Veja onde vai passar o pneu traseiro. A carreta não tem defeito não, tá? Isso se chama superlargura. Olha como a carreta traseira já vem roçando a faixa interna da curva. Ou seja, isso se chama superlargura. Se nesse momento aqui você está na estrada rural e tem uma inclinação, essa carreta traseira tomba e puxa todo o regional, ela vem comendo a curva para dentro. E aí, os casos são esses. Você tem uma raiz, uma pedra, um barranco, olha a marca do pneu aqui, vai subir o pneu da Julieta e vai provocar o tombamento. Aqui idêntico, olha aqui a marca do pneu, o caminhão passou lá por fora, mas o pneu da última unidade subiu um pouquinho aqui, subiu na rodovia rural, significa tombamento. Qualquer inclinação para cima ou para baixo vai provocar o tombamento na rodovia rural. Por isso a regra é simples, não sai do trilho central. Se tiver que sair do trilho central, vai tombar, porque a lateral da rodovia ela é inclinada ou para cima ou para baixo. Tá certo? Temos alguns excessos de velocidade? Temos também, mas é raro na rodovia rural, como neste caso aqui. Embora seja rodovia rural, exagerou um pouquinho na velocidade, ele vai tombar. Mas o que a gente mais vê na rodovia rural é isso, ó, vai dar passagem para Pampa, esse caminhão pisa nessa lateral, a patrola acabou de passar, o motorista acha que é firme, mas só é firme o trilho central aqui, com marcas de pneus. A lateral da rodovia, mesmo sendo plana, ela não é firme. Pisou, lá foi parar o caminhãozinho lá embaixo. Tombou, girou 3 vezes ele, o motorista se feriu, porque o motorista foi dar passagem para um automóvel e deixou o conjunto, o veículo, pisar na área que não é firme. Alguns outros exemplos aqui, olha como a pista tem largura suficiente, mas ele deixa o veículo se aproximar demais da lateral da rodovia, que não é firme. A lateral da rodovia, além de ser inclinada, ela não é firme, ela afunda por causa do peso do caminhão. E aí provoca a perda de controle do caminhão. Vejo nesses outros, aqui um com foto BRF, o mesmo caso, na rodovia rural, é o caso típico, pisar na área inclinada da rodovia. Novamente, ó, pisou na área inclinada, cedeu, e aí vai tombar mesmo. Nós temos que lembrar que o rodado duplo está andando com 8.500 quilos, o rodado isolado do caminhão 4x2, o eixo traseiro, está andando com 10 toneladas. 5 toneladas de cada lado. Se pisar na área que não é socada, que não é firme, ele vai escorregar, vai afundar e vai tombar mesmo. E aí nós temos um probleminha que quando ele escorrega, quando uma Julieta escorrega, o motorista rapidamente tenta tirá-la daquela posição. No barro, por exemplo, quando ela escorrega e se apoia no barranco, sem tombar, o motorista rapidamente tenta voltar para ela, para a faixa central, inclinando o Romeu e puxando ela de forma inclinada, como nessa imagem do meio aqui, ó. Mas eu quero mostrar para os senhores que o chamado retângulo de estabilidade, se o centro de gravidade da carga ficar passeando dentro deste retângulo azul, na reta, a carreta não tomba, tá certo? Ele só tomba se o centro de gravidade, que está lá a 1.400 do teto, se o centro de gravidade pisar fora desse retângulo. Quando você começa a girar o dolly, o eixo dianteiro do transporte de ração, a área de estabilidade começa a mudar de formato, começa a diminuir a área de estabilidade, até ficar só um retângulo. E agora ficou fácil. Se você der uma balançada na Julieta, se o centro de gravidade balançar e pisar fora desta área azul, que agora é um triângulo, você vai iniciar o processo de tombamento mesmo parado. Por isso, se a Julieta escorregou, você
vai precisar de ajuda para tirar dessa posição, porque só inclinar o Romeu e puxar, girando o eixo dianteiro da Julieta, faz diminuir a área de estabilidade, ela tomba mais fácil. Correto é pedir ajuda para um trator, segurar com uma cinta, com um cabo do lado contrário que ele está tombando, porque ela fatalmente, se girar o dolly, ela vai tombar, tá certo? Porque o eixo de articulação muda de formato e a área de estabilidade muda de formato diminuindo, tá certo? Eu tenho caso de tombamento de marcha ré de Julieta, simplesmente porque ele dá marcha ré, fecha o ângulo de 90 graus e pisa no freio. Quando pisa no freio, a Julieta balança lá atrás. Como ela balança e só tem agora um triângulo de estabilidade, ele simplesmente vai pisar fora e vai provocar o tombamento. O risco número 5 é o VUC. Por que VUC tomba fácil se ele tem pouca carga? Porque o VUC tem pouca carga, mas ele se movimenta como se fosse um automóvel. Ele faz curva de raio pequeno. E vocês já viram que o que interfere na geração da força G, da aceleração lateral, é a velocidade, mas é o raio da curva. Então, o motorista acha que está dirigindo um automóvel quando está dirigindo um VUC. E aí ele faz uma curva como se estivesse dirigindo um automóvel. Diferente de um caminhão que faz uma curva de rua, curva de cidade, num raio longo, um VUC faz uma curva num raio bem pequeno. Isso faz com que aumente a aceleração lateral e provoque tombamento. É muito frequente o tombamento de VUC por causa disso. Nossa, mas eu estava em baixa velocidade. Estava em baixa velocidade. Mas note que um caminhão toco, caminhão convencional, para fazer uma curva, ele vai fazer uma curva de raio de 10 metros. Ele não consegue fazer uma curva menor, porque é o raio de estressamento mínimo dele. Estressou o volante no máximo. A curva fica com raio de 10 metros. Lembre-se que o raio está embaixo aqui, ó. Ou seja, quanto menor o raio, maior a aceleração lateral. Só que o nosso VUC, ele faz uma curva como se fosse um automóvel. Faz uma curva de raio 7 metros. Ele é um veículo ágil e o motorista acha que está dirigindo um automóvel. Por isso, nós temos que treinar ele. Meu amigo, você não está dirigindo um automóvel. Se você dobrar uma esquina como se estivesse dirigindo um automóvel, você vai tombar, porque ele faz uma curva como se fosse um automóvel, mas ele tomba como se fosse um caminhão. E aí, embora a velocidade seja baixa, 20, 30 km por hora, nós temos tombamento de VUC, como nessas imagens. O que tomba não é a velocidade, é uma manobra urbana, mas é o raio da curva. Por isso que, se eu não posso aumentar o raio porque estou cheio de automóvel do lado, eu tenho que reduzir a velocidade. Ou seja, motorista de VUC tem que dirigir como se estivesse dirigindo um caminhão e não como se estivesse dirigindo um automóvel. Essa é a causa do tombamento do VUC. O raio da curva é muito pequeno. O sexto, só são 7, o sexto causador de tombamento, certamente também é aí na BRF, é o sono na direção. E aí, o que a gente tem visto é que muitas empresas põem câmeras, eu já fiz várias perícias de tombamentos com câmeras internas, e o motorista realmente apresenta sinais de fadiga. Mas o mais interessante é que quando eu peço o vídeo das últimas 5 viagens, 10 viagens, o motorista também apresentava nas últimas viagens sinais de sono. Ou seja, vocês têm a tecnologia, mas não estão usando a tecnologia. Só estão usando para depois que tombou você registrar, ele estava com sono. Sim, mas nas últimas 5 viagens ele estava com sono. Se alguém tivesse assistido o vídeo dele, identificando que ele estava com sono, na 5ª viagem ele não teria tombado, porque eu já teria tomado providência. Então, vamos usar a tecnologia como ela deve ser usada, de forma preventiva. Não é só para registrar o acidente, mas é para conseguir evitá-lo. E aí nós temos as 5 fases clássicas do sono, na direção. Isso vale para você que dirige automóvel também. Primeira fase, as piscadas ficam mais demoradas. Se você estiver assistindo o vídeo, você vai ver que ele fica pescando com a pálpebra, ele fica fazendo força para abrir a pálpebra. A pálpebra fica mais pesada. Essa é a primeira fase do sono. Se você identificar com frequência no motorista, pode chamá-lo que ele está com problema de sono, tá certo? Se ele não parar nessa fase, ele vai para a segunda fase. São 5 fases para ele dormir. Primeira fase, muda a piscada. Segunda fase, clássica, mudar de posição no banco. Escorrega para a esquerda, escorrega para a direita, tira o sapato, põe uma perna embaixo da outra, põe o pé no painel, põe o pé no o joelho no volante,
joelho no volante, uma perna embaixo da outra, mudar de posição no banco, é a segunda fase do sono na direção. O motorista já devia ter sido alertado para parar, tomar uma água, um café, ir no banheiro. Se voltar a dirigir, começar de novo a piscar e mudar de posição, tem que interromper a viagem. Mas ninguém vai ver esse alerta dele e ele vai para a terceira fase. Qual é a terceira fase do sono na direção? Pôr a mão na cabeça, coçar o nariz, apertar o olho, coçar a orelha, coçar a nuca, estralar o pescoço. Quem dirige de boné tem uma posição clássica. Tira o boné pela pontinha da aba com o dedo, coça a cabeça e volta o boné. Tirou o boné, coçou a cabeça e voltou o boné, terceira fase do sono. Só falta 2 para ele dormir. A quarta fase do sono é mudar o banco de posição, ajeitar o banco. Ele acha que está achando uma posição boa para dirigir, mas o cérebro está achando uma posição boa para dormir. Quarta fase do sono, ele vai ajeitar o banco. Mudou o banco de posição, está pertinho do sono. Por quê? Porque o corpo está procurando uma posição relaxada para dormir. E ele acha que está encontrando uma posição boa para dirigir. Aí na quinta e última fase, ele já relaxou, já está com o banco na posição correta para dormir, uma vozinha fala assim, fecha o olho só um pouquinho, você já abre. É nessa hora que ele vai passar reto numa curva e vai tombar. Ou é nessa hora que ele vai pisar no acostamento, aí o balanço do veículo faz ele acordar, ele acorda, se assusta, vê que está com um pedaço do veículo fora da pista, puxa o volante e vai tombar. Então, nós não podemos chegar nessas fases. Na hora que chega nessas fases, o acidente torna-se muito próximo. Se perceber que está na primeira fase do sono, o motorista deve interromper a velocidade. Se voltar a dirigir, voltar com os movimentos típicos de mão na cabeça, mudar de posição no banco, a viagem tem que ser interrompida, tá certo? Eu sempre digo assim, o produto tem que chegar, a carga tem que chegar, mas não pode chegar suja de sangue. Se for para chegar suja de sangue, é melhor que ele não chegue, ou que ele atrase 2 horas, 3 horas, paga na pista, num posto lá, num local seguro, durma um pouco. Ah, mas eu vou dormir o dia inteiro, o motorista fala para mim, mas é melhor que você durma mesmo, do que você mate uma família na sua viagem, tá certo? Se você vai dormir um pouquinho e dormir o dia inteiro, é porque você está com problema de sono, tá certo? Então, cuidado com isso. Sempre digo, cuidado com o sono da madrugada. O sono do amanhecer do dia é um pouquinho diferente. Você, às vezes, não passa por essa fase. Você vai da piscada direto para o olho apagado, direto para o cérebro apagado. Então, cuidado com o sono das 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. A hora que está amanhecendo o dia, às vezes ele só muda a piscada e, de repente, ele apaga. É um alto índice de sono na direção, especialmente nas madrugadas, tá certo? Então, notem nesse vídeo como já está na segunda fase e na terceira fase, né? Mão na cabeça e mudando de posição. Motorista sensível, ó. Põe o braço dirigindo um automóvel, mas põe o braço do banco do carona e perto. Esse motorista de caminhão agora, observem como é um acidente agora de 2017. Observe as fases de mão na cabeça. Mão na cabeça e mudar de posição. Perna no volante. Certo. A mudança de posição do banco é frequente. Não adianta tapa na testa, ligar o ar-condicionado, ligar o som, nada disso adianta. Só adianta parar a viagem. Tarde demais, agora não adianta mais pagar a viagem. O último risco, então, é a distração do condutor. Nós estamos falando de prevenção ao tombamento e nós temos 2 tipos de distração, né? A chamada distração cognitiva, que a gente tem que tomar cuidado com o excesso de tecnologia dentro da cabine, né? Nós temos que ter tecnologia, mas com cuidado. Porque às vezes você dirigindo de noite com toda a atenção, um conjunto desse, e de repente começa a tocar um alarme na cabine. O motorista, o cérebro dele tem que pensar, que alarme é esse aí?
Ou seja, o que está tocando? E aí ele tem que ficar olhando se é a pressão de óleo, se é o freio que está sem ar, ou seja, distração cognitiva. A tecnologia on-board não pode provocar distração cognitiva. Se é para dar uma mensagem, tem que dar uma mensagem na hora, ou seja, reduz a velocidade. Não é para ficar pi, 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 ele vai ter que ficar pensando o que é aquele bip que está tocando. E o pensar em outras coisas significa distração cognitiva, ou seja, ele vai parar de pensar nos riscos que estão em volta dele na rodovia. E a segunda distração, isso vale também como distração de tecnologia, né? O famoso WhatsApp, que esse é um dos itens que tem mais gerado distração, aquele barulhinho, embora todo mundo saiba que 98% do que a gente recebe no WhatsApp é lixo, poderia esperar na hora do almoço para ler, mas você quer ler na hora. Então, eu já peguei filmagem de motorista com o celular entre as pernas, com câmera interna, motorista com o celular entre as pernas, aí de repente ele virava os olhos para baixo e a câmera filmando ele lendo o WhatsApp, dirigindo com uma mão, com outro com o celular no meio das pernas, em cima do banco, fingindo que estava dirigindo, mas estava lendo o WhatsApp. Então, muito cuidado com isso. Se você tem essas imagens gravadas no teu caminhão, procure identificar esse tipo de atitude. E a segunda distração é a distração visual, especialmente outros acidentes que ocorreram na rodovia, ou cai o CD, ou cai o pendrive, ou cai o maço de cigarro, ou cai a garrafa d'água, e ele se abaixa para pegar. Nós temos aí muitos casos de motoristas que não pagam para usar o banheiro, para fazer xixi, e levam garrafa de Coca-Cola, já vi em muitos acidentes isso, dentro da cabine, garrafa de Coca-Cola, garrafa de refrigerante, cheia de xixi, ou seja, o motorista não para nem para fazer xixi. Com atitudes dessas, nós não vamos conseguir zerar tombamento nunca, ou seja, a regra é cair o celular no chão, ou cair o maço de cigarro no chão, deixa no chão, porque se ele tentar abaixar para pegar, ele vai tirar o olho da rodovia e pode causar um acidente sério, tá certo? Então, são essas as 7 causas que a gente lista para os senhores que é preciso atitudes sérias para zerar tombamento. No asfalto, gestão de velocidade e não fazer manobra brusca. Na rodovia rural, se afastar da lateral da rodovia, cuidado nas curvas, que a unidade traseira vai pisar fora da rodovia. Cuidado na serra, para não deixar esquentar os freios. Identificar motorista com problema de sonolência nos vídeos anteriores. Não é para só olhar o vídeo que aconteceu o acidente, né? É para olhar os vídeos sempre. E não deixar o motorista se distrair na cabine. Temos operações com cana-de-açúcar, 24 horas por dia, com 0 tombamento, mas bastante disciplina nesse ponto que eu estou falando para os senhores, tá certo? Então, é possível zerar tombamento? Sim, é possível. Com gestão de velocidade no asfalto. Treinamento do condutor para as manobras seguras. Não pode fazer manobra rápida na direção. Não pode sair para o acostamento e voltar de forma rápida. Não realizar manobra brusca. Se precisar desviar de um buraco, você faz um desvio só. Tem chance de não tombar. A segunda perna, que é voltar para a posição normal, é que vai causar o tombamento. Na rodovia rural, manter o conjunto afastado da lateral da rodovia. Cuidado nas curvas, especialmente em curvas para a direita, porque você vai ficar cego e não vai enxergar que o seu caminhão está se aproximando da lateral da rodovia. Com VUC, realizar manobras de esquina em baixa velocidade. Por incrível que pareça, nós temos que falar para o motorista, isso é um caminhão, não é um automóvel. Não é para virar como se fosse um automóvel, tá certo? Tem que virar as esquinas devagar, para evitar tombar e para evitar subir no meio-fio, que também provoca o tombamento. No primeiro sinal do sono, interromper a viagem, tá certo? Primeiro sinal do sono começou a piscar, interrompe a viagem. E 7º e último, não se distrair, especialmente com celular e WhatsApp, cuidado com o excesso de tecnologia dentro da cabine. Com esses 7 itens, com a gestão desses 7 itens, é possível zerar os 90% ou 85% dos tombamentos da BRF, que são tombamentos solitários. Os outros 9%, 10% aí são causados por terceiros, mas esses 90%, 85%,
são totalmente evitáveis, tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção dos senhores. O meu site é www.trs.eng.br. Fica à disposição para as perguntas que surgirem. Muito obrigado pela atenção. Eu vou tirar o compartilhamento.